Bom dia, irmãos. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo do livro de Atos. Mais uma vez, ainda estamos nele. Nós podemos ver que no capítulo 16, Paulo ia para um lugar, mas diz a palavra no versículo 7 que o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse na Ásia. E também o versículo anterior, que diz que eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, Paulo obedeceu. Entenderam que não era para ir e obedeceu. Lá no versículo 9, diz a palavra que Paulo teve uma visão de um varão macedônio, um homem, macedônio, que estava de pé e falava com ele: Paulo, vai para Macedônia, precisamos de você, nos ajuda. E ele teve a visão e resolveu ir para Macedônia, porque achou que aquilo era um chamado de Deus. Às vezes, as pessoas podem ter visões, é como Deus mostra, né? O Espírito Santo às vezes nos dá uma visão, ou sonhos, alguma coisa assim. E muitas vezes nós devemos obedecer porque é a vontade de Deus. E ele foi para lá. Chegando lá, ele conseguiu chegar à cidade de Filipos, que era uma grande cidade, era uma colônia, era a primeira cidade daquele distrito. Nessa cidade, havia na entrada, no arco da entrada da cidade, uma proibição de que houvesse religiões estranhas, as que eles já conheciam. Então, por esse motivo, muitas mulheres que já tinham se dedicado talvez ao judaísmo, já queriam ser prosélitas ou já acreditavam em Deus, mas ainda não eram nascidas de novo, convertidas, eram convertidas apenas ao judaísmo ou crendo no nosso Deus. Por esse motivo elas iam para o outro lado do rio e se uniam para fazer suas orações. E Paulo chegou lá e começou a pregar para elas, né? Ele diz que pareceu um lugar de oração e começou a pregar para aquelas mulheres. E uma delas, chamada Lídia, ela era de Tiatira e era vendedora de púrpura e devia ser uma pessoa de boas condições financeiras, porque a púrpura era cara e o comerciante de púrpura era era abençoado com o produto que ele vendia. Então diz a palavra no versículo 14 que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Muitos outros ouviram a pregação de Paulo, mas nem todos foram convertidos. É necessário que o Senhor abra o nosso coração para o Evangelho. É necessário que Ele derrame sua graça sobre nós. E é essa graça que nos faz crer, que nos traz a fé e que nos faz percebermos que somos pecadores, não somos nada e que precisamos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque sem Ele iremos para o inferno. Então, o Senhor lhe abriu o coração e ela ouviu e creu. A graça foi derramada sobre ela
e depois dela ser batizada, também toda a sua casa foi batizada. Havia também uma jovem que era possessa de um espírito adivinhador. E conforme ela adivinhava, os senhores dela, ela devia ser serva ou escrava, algo assim, os senhores tinham lucro com as adivinhações dela. E ela vivia andando atrás de Paulo e falando todo dia. Todo dia ela repetia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Provavelmente Paulo percebeu que aquilo era um espírito mau. Ele sabia que era. E um dia, como ela repetia isso todo dia, um dia ele ficou indignado e resolveu acabar com aquilo. E ele disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ela saiu. Isso causou uma confusão, né? Porque as pessoas os senhores dela que ganhavam com a adivinhação, acabaram perdendo essa bênção que eles tinham da adivinhação dela. Não é bem bênção, né? Acabavam perdendo o que eles ganhavam com a adivinhação dela. Então, foi a segunda pessoa que Lucas nos mostra que foi chamada em Filipos, na Macedônia. E então houve toda aquela confusão na cidade, Paulo foi preso junto com Silas, mas o Senhor tem os seus modos de agir. Nosso Senhor é um Deus maravilhoso, Ele sabe o que faz e Ele sabe como agir. Paulo estava preso, mas o Senhor tinha seus propósitos. Às vezes, na tribulação, na tempestade, o Senhor está conosco e Ele tem um propósito para isso. Tudo nele tem um propósito, para que os planos dele se cumpram e que tudo seja para a sua glória. Então, eles presos, houve um grande terremoto, né? E o carcereiro, coitado, pensou que todos tinham fugido e o carcereiro resolveu se matar. Mas aí Paulo e Silas, que viram aquilo, falaram com ele: não faça isso. Antes, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus e os demais ouvindo. E aí vem aquele terremoto que destrói muita coisa. E o carcereiro, coitado, falou: os homens fugiram, agora eu não sei o que vai ser de mim. Eu vou ser morto, porque era responsabilidade dele, os presos. E os presos fugindo, ele pagaria por isso, talvez com a própria vida ou de outras formas. E aí ele resolveu se matar. Então Paulo, quando viu, ele falou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Não se mate, não faça isso, não tem motivo, nós estamos aqui, nós não fugimos. E aí ele pediu uma luz e entrou lá onde eles estavam, né? E trêmulo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Ele não sabia o que fazer, ele sabia que ele tinha que se prostrar porque era algo maravilhoso. E ele se prostrou. E perguntou: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, ele lavou os machucados de Paulo, de Silas, e levou-os para casa e toda a sua casa foi batizada. Aqui, quando a gente fala, não quer dizer exatamente que todos creram, porque a salvação ela é individual.
Cada um tem que crer separadamente, de acordo com a graça do Senhor, de acordo com a forma que o Senhor abre o coração. Vejam que ele abriu o coração de Lídia, mas não diz que ele abriu das outras mulheres que estavam em oração. Mas ele abriu o coração de Lídia. E lá também diz que toda a casa de Lídia foi batizada. Mas a salvação é algo individual. É preciso que Deus abra o entendimento, abra o coração para o Evangelho. Mas, como essas pessoas, o carcereiro e Lídia, talvez fossem a pessoa mais importante da casa, aquela casa se tornaria uma casa de cristãos e todos seguiriam aquele mesmo. Essas pessoas, sendo chefes da casa, levariam toda a casa, todas as pessoas que estavam sob o comando delas, assim, mãe, filho, irmão, o pai, levaria todos a seguir o mesmo Deus de Israel, o Senhor Jesus, como o Salvador. Mas é claro que cada um precisaria crer individualmente. Então, quando ele fala, creia no Senhor Jesus e tu e a sua casa serão salvos. Não, ele seria salvo, mas a sua casa seria consagrada ao Senhor. Mas para que cada um fosse salvo, era necessário que Deus abrisse o coração, assim como abriu o coração de Lídia e não abriu dos demais. Então, a cidade de Filipos, em que Paulo foi mandado para lá por uma visão de um varão macedônio, um homem. Nessa cidade, Lucas, que conta a história, ele nos separa essas 3 conversões que foram principais. Houve briga, sim, houve judeus perturbando, dizendo que não era verdade o que Paulo falava, indo contra, tumultuando a cidade, até que Paulo fosse expulso ou alguma coisa assim, mas o evangelho seguiu. E através de Lídia e do carcereiro, a mensagem foi pregada, o evangelho foi pulverizado a outras pessoas e a outras nações que ouviram e também se converteram, porque Deus abriu o coração. Então Deus é soberano em tudo. E o Senhor Jesus sempre sabe o que faz. E ele deu a Paulo essa missão de levar o evangelho para os gentios, o que Paulo cumpriu de forma exemplar, mas ele sempre esteve ao lado de Paulo. Vejam que o versículo diz que o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para a Ásia. O próprio Senhor Jesus, o Consolador, porque eles são um só, né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Então, eles se uniram e planejaram, e tudo se cumpriu conforme a soberania de Deus. Amém, irmãos? Então, que nós também estejamos prontos para levar o evangelho, porque Deus abrirá o coração de alguns, nem todos, como não abriu das outras mulheres, mas abriu o de Lídia. E através de Lídia, outras pessoas ouviram o evangelho. Então, que nós estejamos prontos para levar o evangelho, porque Deus abrirá ainda muitos corações que são os seus amados, eleitos, escolhidos, justificados antes da fundação do mundo, como diz a palavra. Amém, irmãos?